Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos micro-organismos. Nós vamos falar de um micro-organismo muito especial. Esse micro-organismo é um fungo conhecido como levedura e tem um nome científico. Ele se chama Saccharomyces cerevisiae e é um fungo que nós compramos no supermercado. Ele é conhecido como fermento biológico e nós utilizamos esse fermento para várias finalidades. E hoje nós vamos mostrar, através do nosso experimento, como é possível fazer o pão com esse fermento. O fermento biológico ele é utilizado há mais de 9.000 anos. Ele já era utilizado pelos egípcios para a fabricação do pão. Ou seja, é por meio desse fermento que a massa do pão, feita com farinha, açúcar, água e esse fermento, basicamente um pouquinho de sal e açúcar, é que essa massa que é pastosa, ela fica fofinha e macia, certo? É por meio desse fungo que tudo isso acontece. E aí nós vamos ver através do nosso experimento como isso é possível acontecer. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa. Não sei se você está lembrado que lá em março de 2020, antes da pandemia, um pouquinho antes, nós fizemos um experimento para verificar a degradação dos alimentos. E aí nós fizemos um experimento utilizando pão e utilizando a batata. Nós utilizamos lá um experimento onde nós colocamos a batata em contato com a água, deixamos na temperatura ambiente, outra só da batata a temperatura ambiente e colocamos a batata no refrigerador e retiramos o ar de dentro do pacotinho. Você está lembrado disso? Nós fizemos isso com a batata e fizemos isso com o pão também. Esses aqui são os alimentos que nós colocamos dentro do refrigerador numa baixa temperatura e retiramos o ar, certo? Ou seja, as condições para os micro-organismos se desenvolverem e estragarem, fazerem a decomposição do alimento, elas foram retiradas. Olha só, essa aqui é a batata que foi colocada pelo quarto ano A e essa aqui pelo quarto ano B. Elas estão perfeitamente saudáveis, durinhas, é possível comer essa batata, ou seja, já se passaram mais de 6 meses, né? São quase 7 meses que se passaram, e a mesma coisa com o pão. O pão está bom ainda, não houve formação de fungos e bactérias nesse pão. Então ele estava aqui na geladeira do laboratório desde o dia 3 de março de 2020, tá? Então só para vocês verem como que está o resultado. Ou seja, os micro-organismos, para eles se desenvolverem, eles precisam de condições adequadas, como a umidade e a temperatura. E é isso que a gente vai relacionar nesse experimento também. Só que aqui nós vamos dar condições ideais para o desenvolvimento do micro-organismo, da levedura, tá? Para que ela se desenvolva e a gente consiga observar o que acontece. Para nosso experimento, nós vamos precisar de 3 garrafinhas como estas. Se você quiser repetir o experimento na sua casa, pode ser qualquer garrafinha que você tenha. Mas o objetivo é que você consiga adaptar um balão na boca da garrafa, tá? Então nós vamos precisar de 3 garrafas, 3 balões, 1 colher, tá? Nós vamos precisar de água morna, tá? Uma temperatura aí que você consiga colocar o seu dedo lá dentro e não você consiga segurar o dedo, não queime seu dedo. E vamos precisar de água gelada. Acho que você consegue perceber a diferença, né? Percebendo que esse recipiente aqui ele contém água gelada e esse aqui, ó, pelo vapor, ele contém uma água morna, tá? Nós vamos precisar então de fermento biológico, que é a nossa levedura, o nosso micro-organismo, é um fungo, certo? E nós vamos precisar de açúcar, certo? O açúcar vai ser o alimento que o fungo vai consumir. Então, inicialmente, o que vamos precisar? Vamos colocar aproximadamente 3 dedos de água morna nos frascos 1 e nos frascos 2. No frasco número 3, nós vamos adicionar também água, porém gelada. A diferença dessa água é apenas a temperatura, a quantidade de calor que tem nela, certo?
Nós já sabemos que a temperatura é um fator que faz com que os seres vivos se reproduzam. Eles conseguem se desenvolver em temperaturas mais altas. E temperaturas mais baixas, eles não conseguem se desenvolver tão bem. Então, é por isso que a gente separou esses dois frascos com água morna e esse com água gelada. Na sequência, com o auxílio de um funil, nós vamos adicionar açúcar em todos os frascos. No frasco número 1, no frasco 2 e no frasco 3. Serão 2 colheres de açúcar cada frasco. Então eu vou utilizar o funil para não derramar o açúcar e ter certeza que a gente vai colocar a quantidade correta. Então, aproximadamente 2 colheres de açúcar em cada frasco. Lembrando que o açúcar serve de alimento para o fungo que nós vamos colocar no nosso experimento. Garrafinha 2, 2 colheres de açúcar e garrafinha 3, vou colocar um pouquinho mais aqui porque não ficar a colher bem cheia, tá? Aproximadamente 3 colheres de açúcar cada frasco. Muito bem. Agora, no frasco número 1 e no frasco número 3, eu vou colocar o fermento. Novamente com o auxílio do funil. Eu vou colocar uma colher bem generosa de fermento. Olha só, esse é o nosso fungo, a levedura, o micro-organismo. O frasco número 2, nós não vamos adicionar o micro-organismo, que é o nosso frasco de controle. Nós vamos verificar, comparar a reação que acontece nesse frasco com esse. Muito bem, o próximo passo é fazer uma leve agitação na nossa mistura, para que a água, o açúcar e a levedura, o nosso fungo, se misturem por completo. A mesma coisa, vamos misturar aqui o açúcar e a água apenas no frasco 2. E no frasco 3, a água gelada, o açúcar e a levedura. Agora, com cuidado para não derramar o líquido, eu vou colocar o balão em cada um dos frascos. Mas, professor, qual a finalidade do balão? Então, quando o fungo que nós adicionamos dentro do frasco ele começar a se desenvolver e se alimentar do açúcar que nós colocamos ali dentro, ele vai começar a quebrar as moléculas de açúcar, a glicose, e ele vai começar a liberar um gás. Esse gás é o gás carbônico. E aí lá na massa do pão, é esse gás que faz com que o pão cresça, que ele vá aumentando de tamanho, e quando a gente corta o pão, nós enxergamos pequenos buraquinhos, orifícios lá dentro do pão, que deixa aquele pão fofinho, macio. Então, aqueles orifícios que tem dentro do pão, eles estavam ocupados pelo gás carbônico, certo? Só que para esse micro-organismo se desenvolver, nós temos que ter condições ideais. Dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui no frasco número 1. Os micro-organismos, as leveduras, elas já estão consumindo o açúcar e produzindo esse gás, o gás carbônico, certo? E aí nós percebemos claramente porque o balão está inflando, ou seja, está acontecendo a liberação do gás carbônico. É o gás que faz a massa crescer, o pão crescer. Nesse aqui não está acontecendo nada porque nós colocamos só água e açúcar, nós não colocamos o fungo aqui dentro, ou seja, só tem o alimento, mas não tem o micro-organismo, mostrando a importância dele. Nesse outro aqui, nós colocamos a água gelada, ou seja, o fungo, esse micro-organismo, ele não gosta de água em temperatura baixa. Agora, se nós aquecermos essa água aqui, nós vamos perceber que o fungo iria começar a se desenvolver. Então, esse experimento ele demonstra para nós
como os micro-organismos, apesar de muitos deles causarem doenças nos seres humanos, nos animais e nas plantas, eles têm uma utilidade muito grande. Esse fungo aqui, a Saccharomyces, ele é utilizado para diversos processos, desde para a produção de cerveja, como a produção de vinho e inclusive também para o processo de panificação, a produção de pães. Após encerrar o experimento, eu coloquei o frasco número 3 dentro desse becker e adicionei em torno dele água morna, ou seja, com o objetivo de aquecer aquela água gelada que estava dentro do frasco. E olha o que aconteceu. A mudança de temperatura fez com que as leveduras começassem a consumir o açúcar que estava no frasco número 3 e também começassem a produzir o gás, mostrando que a temperatura ela é um fator determinante para o desenvolvimento dos micro-organismos. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Até nosso próximo vídeo. Um abração!